Bom, essa é a segunda parte da nossa aula, onde irei explicar a atividade proposta sobre o gênero charge. Então, trata-se de uma oficina, cujo tema é oficina charge, interpretação e redação, onde nós temos nessa oficina 3 atividades, para fazermos isso em 3 aulas, com a proposta da gente interpretar um texto chargístico ou uma interpretação de uma leitura de imagem, os seus mecanismos, as suas características, as suas formas mais marcantes, a partir da interpretação e produção dessa interpretação, a partir de algumas charges apresentadas aqui, e a fase final dessa oficina é a produção de uma charge por vocês. Então, nós temos aqui a primeira atividade, que é leitura, interpretação e produção de texto a partir da charge. Então, basta você observar essa charge, né? Como disse, a linguagem visual é a marca, né? O exagero, a questão gráfica, né? Do visual, mas uma pequena parte, vocês podem perceber que há um texto verbal para também trazer ênfase. Então, vocês têm aqui a linguagem não verbal e a verbal para trabalhar, respondendo essas 9 questões. E, por último, produzir um texto de 10 linhas a partir da sua interpretação. Então, como você faz isso? No caso, a produção de um texto, escrever um texto informativo ou informando o assunto tratado na charge. Você tem 9 questões aqui a ser trabalhadas por você, né, a ser respondidas. Então, quando você responder essas questões, você vai fazer uma releitura das suas respostas, ver a relevância que elas tiveram, vai fazer uma análise da própria resposta. Se achar que está bacana, está interessante, tem relação de sentido com a charge, então você vai produzir um texto a partir das suas próprias respostas. Então, ele está fragmentado nas respostas e você vai pegar essas respostas e vai transformá-la em apenas um texto. Lógico, utilizando os conectores ali para conectar uma resposta à outra, né? Dando a relação de sentido que se propõe. Na segunda, a interpretação e redação de uma imagem chárgica, nós temos aqui praticamente nenhuma linguagem verbal. A gente só tem a linguagem não verbal, mas o interessante que se tem do rico universo do gênero charge, desse gênero textual, é que a partir da imagem somente você percebe muito texto aí. Então, há muito texto na charge, há muita coisa para ser explorada. Então, você percebe a partir da imagem, da caricatura, da falta de linguagem verbal, a não ênfase no cenário, mas na arte, no desenho, na caricatura, no ridículo, da exposição do homem, da crítica, inclusive, da busca da tomada ou da formulação de opiniões ou de opinião por parte do leitor. Então, a partir desta interpretação de imagem, você vai fazer como na primeira atividade dessa oficina. A diferença é que lá você tem linguagem verbal, aqui apenas a linguagem não verbal. Então, você vai responder essas 8 questões a partir da interpretação sua retirada dessa imagem, tendo como instrumento
a aula anterior sobre as características desse gênero charge, ou do gênero chargístico. Bom, feito isso, você vai produzir um texto a partir da sua interpretação, relatando a mensagem transmitida por essa charge. Um texto de até 15 linhas, de 10 a 15 linhas. E como etapa final, será a produção de uma charge. Lógico, você vai produzir essa charge somente após a primeira e a segunda parte dessa oficina, que aí você já mergulhou no assunto, já se familiarizou com o gênero, já produziu interpretações ali a partir da sua visão, da sua lente posta sobre aquela charge, sobre aquele texto verbal, aquele texto não verbal. Feito isso, você vai ter muito mais possibilidades de produzir a sua própria charge. Então, aqui você tem algumas diretrizes para que você produza, inclusive a possibilidade dela ser feita em dupla. Então, tudo que você viu lá, naquelas charges, e a explicação das aulas, você vai pôr em prática aqui. Então, por exemplo, pesquisar sobre um tema de interesse da dupla, caso se interesse em fazer em dupla. O individual, a mesma coisa, vai pesquisar sobre determinado tema, um tema da atualidade. Muito embora, eu já coloquei aqui embaixo, já elenquei alguns temas para essa produção. Após essa reflexão, criar um esboço do que seria a charge, ou seja, você vai fazer um plano. Um esboço é um plano, que vai acontecer primeiro, depois, e o qual vai ser a finalidade ou desfecho da sua charge, ou seja, qual opinião você quer formar, qual argumento você quer pôr ali na sua charge, ou quais argumentos você quer pôr ali. Definir quem e como serão os personagens, como estarão vestidos, classe social, idade, sexo, dentre outros. Então você tem que criar um personagem ou um personagem que já existe, e você vai fazer uma caricatura dele. Bom, você precisa de local e tempo. Onde e quando aconteceu? Local onde? Tem um país específico, é o Brasil? Quando que aconteceu? Por exemplo, no período da pandemia, com quem? Onde? Criar possíveis diálogos é uma possibilidade para que você utilize elementos polifônicos ali, né? Ou as variedades de possibilidades na criação. Então, se você quiser, você cria ali diálogos, caso ache necessário. Depois de pronta, a gente vai compartilhar com os colegas e qual o objetivo da charge produzida por seu grupo, ou por você, ou por sua dupla. Então, feito isso, feito a charge, você vai produzir ali um texto informando qual foi o seu objetivo, qual foi a sua argumentação ali, a sua opinião sobre determinado assunto e qual opinião você quis formar nos seus leitores. Bom, para enriquecer as questões do uso da língua no texto verbal, na modalidade escrita, faça uso dos sinônimos, dos antônimos, dos parônimos e dos homônimos. Ou seja, os sinônimos são palavras que têm grafia e pronúncia completamente diferente, mas o sentido ou o significado é o mesmo. Por exemplo, feliz, alegre. Os antônimos são aquelas palavras com significados opostos, são as antíteses, vida e morte. Os parônimos são aquelas palavras com grafia e pronúncia parecidas, mas os significados completamente diferente. Por exemplo, a palavra descrição, que é o ato de descrever algo, descrever uma imagem, por exemplo. E a discrição, que é o ato do discreto, ou a característica do discreto. Então, são palavras parônimas, sentidos diferentes e a pronúncia e grafia são parecidas. E
os homônimos, que são palavras com sentidos diferentes, mas a grafia são exatamente iguais. Por exemplo, a palavra manga, fruta e manga da camisa. Então, são palavras homônimas. Então, é uma forma também de você brincar com o jogo de palavras e enriquecer a sua charge no texto com a linguagem verbal. Bom, faça uso das seguintes figuras de linguagem: a antítese, o paradoxo, a hipérbole, a metáfora e a personificação. Bom, sobre essas figuras de linguagem, nós já falamos na primeira parte dessa explicação. E aqui nós temos 11 temas para que você escolha um ou mais para produzir a sua charge. Caso queira escolher um outro tema, mas que tenha uma pegada atual e que tenha que atinja a grande massa da população, seja relevante para a formação de opinião dos seus possíveis leitores, então você pode utilizar outros temas dentro desses parâmetros que eu acabei de relatar aqui.